e desejo que você, aí na sua casa, esteja gozando de plena paz e de plena saúde nesses dias difíceis, e que o Senhor, através do seu Santo Espírito, esteja ao seu lado, ministrando a sua vida para a honra e glória do Senhor nas nossas vidas espelhadas. Senhor, nós te damos graças por este momento em que nós nos reunimos na tua casa, desta maneira, Senhor, virtual, com o firme propósito de aprendermos a tua palavra. Senhor, nesta noite, queremos que o teu Espírito nos fale de forma poderosa, que ele ministre as nossas vidas de forma poderosa, Senhor Deus, para que estejamos sempre atentos àquilo que a tua palavra tem a nos dizer, Senhor, nos dias em que nós estamos vivendo. Senhor, estaremos tratando de um assunto crucial, de um assunto importante, que diz respeito à maneira como nós devemos nos portar e te servir, Senhor. Assim, queremos que nesta noite haja conversão à tua palavra. Se temos falhado ou se temos feito algo que não está de acordo com a tua santa palavra, que o teu Espírito Santo possa nos ministrar e nós, diante desta ministração, possamos modificar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Senhor Deus, tua palavra nos diz que bem-aventurados são os humildes de coração. E esse assunto será tratado hoje aqui, nesta noite. Ajuda os teus filhos, Senhor. Eu quero pedir também em favor de toda a tua igreja aqui da 409 Sul, Senhor. Vai ajudando aqueles que estão passando por momentos de dificuldade. Vai, Senhor Deus, ajudando aqueles que estão enfermos, Senhor. Vai, da mesma forma, Senhor, guiando aqueles que estão faltosos com a tua obra, com a tua causa, Senhor Deus, despertando cada um para o bom serviço do teu reino. Senhor Deus, vai agindo em todas as esferas, vai trabalhando, Senhor, nos nossos corações, nas nossas mentes e também nos nossos corpos. Eu quero fazer um pedido especial com relação àqueles que estão enfermos, Senhor. Vai neste momento visitando os enfermos, fazendo com que eles sejam curados, restabelecidos prontamente, para que em breves dias estejam de volta, trabalhando arduosamente, Senhor Deus, ardentemente na tua casa, Senhor. É este o nosso pedido, esta é a nossa petição, é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nessa noite, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós queremos reforçar, junto à igreja, aquele pedido que temos feito, no sentido de que todos os irmãos congregados façam o seu recadastramento. Isso é importante para nós. Os nossos planos de metas, as nossas ações são baseadas exatamente no número de membros e congregados que nós temos na igreja. As ofertas que nós direcionamos às missões, os repasses que são feitos aos escritórios regional e nacional, eles estão diretamente ligados ao número de membros e congregados. Então, isso é necessário, faz parte da boa administração. Nós procuramos ter aqui uma administração limpa, auditável para qualquer um dos irmãos, para qualquer um dos membros e congregados. Então, este é um número muito importante, sabermos quantos membros, quantos congregados nós temos. Então, se você ainda não fez, procure fazer o mais rapidamente possível. Se você tem alguma dificuldade de fazê-lo através das mídias sociais, todo domingo, nos cultos de 17 e de 19 horas, a irmã Jussara está designada com esse propósito. Ela vai ficar ali atrás, então você pode procurá-la e fazer esse recadastramento. É coisa rápida, simples, e você então estará ajudando a obra do Senhor
aqui na 409 Sul. Abra sua Bíblia comigo. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, onde nós lemos a seguinte palavra: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. O capítulo 26 nos fala exatamente a respeito dos feitos de Uzias, rei de Israel, ou rei de Judá. Mas nós não vamos lê-lo completamente por uma questão de tempo, mas vamos fazer referência a algumas coisas importantes nesse texto. E agora vamos ler a partir do verso 16. Então, vejam como se encerra o verso 5. O verso 5 se encerra assim: nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. No versículo 16, está escrito: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Meus queridos irmãos, nós estamos falando a respeito de um amplo assunto que diz respeito a pessoas que Deus usa. Temos estudado aqui alguns personagens bíblicos muito interessantes que foram usados direta ou indiretamente pelo Senhor. Há uma frase que diz: não basta ser usado por Deus, é necessário ser aprovado por Deus. O fato de sermos usados por Deus também não significa que Deus chancele ou que Deus aprove tudo aquilo que façamos, mesmo que isso seja errado. Muito pelo contrário. Pessoas que foram usadas por Deus, que foram abençoadas por Deus, muitas vezes tiveram reveses na sua vida, porque abandonaram o Senhor, porque seguiram por caminhos diferentes daqueles estabelecidos pelo Senhor. E nesse tempo, neste momento, Deus reprovou. Deus agiu, Ele interveio, pesou a mão. Temos vários exemplos disso. Ou seja, ser usado por Deus não nos dá carta branca para fazermos o errado, para cometermos o mal feito. Não, muito pelo contrário. Temos que fazer o que é certo, nos colocar nas mãos do Senhor para que Ele nos use e perseverar nisso. Porque no momento em que nós desobedecemos, no momento em que nós nos afastamos de Deus, Deus se afasta de nós. Deus, muitas vezes, nos pune, como puniu muitos homens e mulheres de Deus que foram usados em determinados momentos por Deus, mas que, infelizmente, cometeram equívocos em suas trajetórias. Esse é o caso de Uzias. Uzias foi um bom rei.
Diz a Bíblia Sagrada que ele reinou 52 anos sobre Israel. A Bíblia Sagrada nos fala que esse Uzias, o seu reino, foi sobretudo um reino de estabilidade. Vejam que, se nós imaginarmos que uma geração é contada com 40 anos, ou 40 anos significa uma geração, e Uzias reinou durante 52 anos, muitas pessoas viveram quase que a sua vida inteira sob o reinado de Uzias. É por conta disso que nós vamos encontrar o profeta Isaías exatamente entrando em uma dificuldade existencial a partir da morte do rei Uzias. Vejam o que está escrito no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. A morte do rei Uzias, ela foi chorada. A perda de Uzias foi sentida, porque aquele povo vivera um tempo bastante longo de estabilidade. Muitos daquela geração não conheceram outro rei senão Uzias. Ele foi um rei que fez grandes coisas, que foi usado por Deus para dar a maior estabilidade possível para o povo de Israel. Mas está escrito aí que ele assume o reino ainda com 16 anos. Todo o povo se reuniu e o constituiu rei no lugar de seu pai. Diz a palavra do Senhor que as ações de Uzias foram essenciais para a estabilidade do reino. É muito bom quando nós somos usados por Deus. É muito bom quando Deus estabelece a sua vontade através de nós, nas nossas vidas, atingindo todo o povo que está sob a nossa direção. Isso é maravilhoso. Foi exatamente isso que aconteceu com Uzias. Mas há um perigo muito grande que afeta, sobretudo, aqueles que são bem-sucedidos. E eu estou falando em todos os aspectos. A Bíblia Sagrada diz que a soberba precede a ruína. Esta é uma lei espiritual que vige sobre todos os homens, não apenas no que diz respeito às coisas de Deus, mas também às coisas dos homens. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, quando nós somos abençoados por Deus, quando nós somos usados por Deus, quando nós somos instrumentos de bênção para outras pessoas e até mesmo para as nossas próprias vidas, devemos estar sempre atentos a que essa realidade não nos leve ao orgulho, não nos leve à soberba, porque, como eu disse, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E isso é humano. Muitas vezes nós, tendo em vista os sucessos, as vitórias, as bênçãos, começamos a viver uma vida de orgulho, de vaidade. Esse é o verdadeiro sentido da palavra vaidade, estabelecido por Salomão em seu livro. Começamos até mesmo a achar que somos imprescindíveis. E alguém já disse que o cemitério está cheio de gente imprescindível. Há pessoas que se acham imprescindíveis. Há pessoas
tanto no mundo quanto na igreja, mas eu vou falar muitas vezes, ou na maioria das vezes nessa noite, a respeito da vida eclesiástica ou da vida eclesial da igreja. Há pessoas que acham que se elas faltarem ou se elas morrerem, a obra de Deus não vai continuar. Se acham imprescindíveis, inamovíveis. E aí, de vez em quando, Deus nos surpreende. Ele tira, Ele afasta, Ele usa os seus meios para mostrar quem realmente nós somos. Nós somos pó. Somos instrumentos de Deus. Somos servos de Deus. Mas a obra é de Deus. A igreja é de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado com o orgulho. O orgulho, muitas vezes, leva a pessoa a roubar o crédito por aquilo que outro fez. Ele leva o líder a achar que ninguém pode lhe ensinar nada. Sempre eu oro no sentido de que Deus forme em nossos corações, a partir do meu, um coração ensinável. Há pessoas que acham que já sabem tudo, que não precisam de mais nada, não precisam sobretudo, de mais ninguém. Quem sabe, não precisam nem de Deus, porque estão inchadas em seu orgulho, em sua soberba. Cinismo, ganância, pecado sexual, preguiça mental, hipersensibilidade, letargia espiritual, negligência doméstica, negligência administrativa e tempo demais no cargo. Essas coisas são um perigo para todos aqueles que estão em posição de liderança. O orgulho é a primeira e a mãe de todos os pecados, ou é a mãe e o pai de todos os pecados. Se nós analisarmos o que aconteceu com Satanás, vamos ver exatamente isso. Diz a palavra de Deus que ele era tão belo, tão formoso, anjo de luz, Lúcifer, que ele intentou no seu coração subir e se assentar acima do trono de Deus. Eis aí a sua ruína, eis aí a sua queda. Há um livro que eu li há muito tempo atrás, chamado Síndrome de Lúcifer. E essa síndrome de Lúcifer afeta sobretudo aqueles que estão na posição de liderança, que são usados por Deus, que são abençoados por Deus, e aí em determinado momento não glorificam a Deus, se acham insubstituíveis, se acham acima de todas as coisas, de todos os males. E aí muitas vezes Deus age no sentido de nos mostrar quem nós verdadeiramente somos. Diz a Bíblia Sagrada que ao morrer o seu pai, ou quando o seu pai ainda já não podia mais reinar, ele foi constituído por todo o povo de Judá como rei de Judá. Aos 16 anos foi constituído rei. Ainda novo, ainda um adolescente, começou a reinar, e durante 52 anos ele reinou em Judá. Nesse tempo, diz a Bíblia Sagrada, que ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele construiu muita coisa. A Bíblia Sagrada nos fala que ele venceu importantes batalhas contra os inimigos históricos de Israel, contra os árabes, contra os filisteus, contra os amonitas. Ele guerreou contra esses povos e alcançou vitória. Diz a Bíblia que ele retomou a cidade de Elate
e que permitiu ajudar ter acesso ao Mar Vermelho e intensificar o comércio externo com outras nações. A Bíblia Sagrada nos fala que, além de guerrear contra esses inimigos históricos de Judá, de Israel, Uzias construiu torres em Jerusalém. Isso significa que ele reforçou a segurança e a proteção da cidade. Era um líder nato, vamos assim dizer. Era alguém que tinha uma visão além dos seus pares. Ele via além. Ele, no momento em que conquista vitórias, batalhas, ele não se preocupa em gastar tempo em reforçar as suas defesas, pois ele sabia que os seus inimigos viriam de volta contra ele em algum momento, e eles precisavam estar preparados. Por isso, ele reforça a segurança e a proteção das cidades. Ele também prosperou na área da pecuária, com grande rebanho de gado, investia na criação de gado e também na agricultura, razão porque ele é chamado de amigo da agricultura. Vejam só a visão deste homem. Em um tempo, em uma época em que a economia baseava-se basicamente na criação de gado e na plantação, na agricultura, ele investe exatamente nessas duas áreas, para que o povo tivesse alimento, para que o povo tivesse condições de alimentar-se, não viver com fome, como em outras épocas vivera, sob o domínio de outros reis, mas ele é chamado de amigo da agricultura. Investiu na pecuária, investiu na agricultura, que eram exatamente as formas primárias daquela economia. Uzias montou um exército poderoso com mais de 300 mil homens. Ele aproveita aquele tempo de prosperidade e, irmãos, prestem atenção. A nossa vida, ela é cíclica. Deus estabeleceu ciclos, assim como Deus estabeleceu ciclos nas estações do ano, Ele também estabelece ciclos da nossa vida. Há um tempo de primavera, há um tempo de verão, mas há um tempo de outono e de inverno. Isso acontece todos os anos. Isso acontece nas nossas vidas. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Se estamos vivendo a primavera, devemos, em primeiro lugar, saber que a nossa vida não será de uma eterna primavera. Chegará o outono, chegará o inverno, onde os recursos serão escassos e que nós teremos maior ou menor dificuldade, tendo em vista o que fizemos nas primaveras da nossa vida. Isso acontece com todos nós. A nossa vida, ela é cíclica, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, vivemos os melhores dias da nossa vida, da nossa juventude, com toda a força que Deus nos dá nesse período de vida, mas sempre estamos investindo para o futuro, no sentido que chegará o tempo em que as nossas vidas serão o outono, serão o inverno. E aí, nós iremos colher aquilo que plantamos na primavera e no verão. Foi exatamente isso que nos ensinou Uzias. Quando Deus lhe deu estabilidade, quando Deus lhe deu paz, ele monta um exército, porque ele sabia que futuramente poderia ser invadido. Ele sabia que futuramente poderia exércitos poderosos se levantar contra Judá. Então, ele montou um exército de mais de 300 mil homens,
montou uma indústria bélica que fabricava armas para o seu exército. Tudo isso está descrito aqui no capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. Ele foi um monarca bem-sucedido que desenvolveu todas as áreas da economia de Israel: construção, pecuária, agricultura, indústria. A sua fama e o seu sucesso correu o mundo afora, o mundo da sua época. Todas aquelas nações próximas de Judá sabiam quem era Uzias, o que ele fizera, o que ele construiu. Mas há algumas coisas, alguns segredos na vida de Uzias que nós precisamos recuperar nessa noite para tirar desses segredos orientações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada diz que Uzias agiu corretamente perante o Senhor. Versículo 4 diz: ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele agiu de maneira correta diante do Senhor. Segundo, Uzias buscou a direção de Deus para a sua vida e para o seu governo. Vejam só o que está escrito no versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nunca pese toda a sua capacidade administrativa, a sua inteligência, a sua visão, ele era um visionário. A Bíblia Sagrada nos fala que um dos segredos de Uzias foi o fato de que ele intentou buscar ao Senhor. E Deus o fez prosperar. Ele foi abençoado. Ele recebeu a bênção de Deus, porque ele intentou buscar o Senhor. Observe que essa busca ao Senhor se dá exatamente naquele momento inicial da sua juventude. E aí, irmãos, nós precisamos relembrar o que a Bíblia diz, que nós devemos buscar ao Senhor, que servir ao Senhor, buscar ao Senhor, nos dias da nossa mocidade, quando nós temos mais força, mais vigor para as coisas, dar ao Senhor o melhor de nós, o melhor de nós mesmos, os melhores dias, aqueles dias em que nós não sentimos nenhuma dor de cabeça. Lembra-te do teu Criador, diz a Bíblia, nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, em que tu digas: não tenho neles contentamento. O que temos feito com os nossos melhores dias? Será que temos servido ao Senhor? Certa feita, eu estava conversando com um pastor, que foi pastor aqui desta igreja, e ele me disse que uma das coisas que ele tinha ciência é que os seus dias estavam chegando ao fim, mas que ele sabia que havia se entregue, havia se dedicado, havia investido os seus melhores dias fazendo a obra do Senhor aqui neste lugar. E agora ele já estava enfermo, já estava doente, e daquela doença ele não saiu. Ele veio a morrer. Mas ele dizia que estava confortado no Senhor, porque os melhores dias, os melhores anos da sua vida foram vividos fazendo a vontade de Deus aqui neste lugar. Nos melhores dias, na sua juventude, quando Uzias tinha força, tinha vigor, ele investiu esse tempo em buscar o Senhor. Diz a Bíblia que nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez
prosperar. Vejam só, um homem abençoado por Deus, um homem que recebeu a bênção e a graça de Deus na sua vida. Tudo aquilo que, humanamente falando, poderia ser dado ao homem, ele recebeu. Tinha fama, era um homem rico, era um homem poderoso. Mas aí a palavra de Deus nos fala que ele foi tomado pela soberba. Versículo 16 diz que, e eu quero incentivar você a ler todo esse capítulo 26, porque você vai ter aqui uma visão panorâmica de tudo aquilo que este homem fez em prol do povo de Deus em Judá, tudo o que ele construiu, tudo o que ele estabeleceu, até chegarmos, infelizmente, no versículo 16, quando está escrito que, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor. Naquele momento em que ele podia exatamente colher tudo aquilo que ele podia ou que ele havia plantado no decorrer de toda a sua vida, diz a Bíblia Sagrada que ele foi tomado pela soberba, o seu coração se exaltou para a sua própria ruína. Nós precisamos, irmãos, buscar a vitória, buscar o sucesso, buscar a prosperidade. Mas quando nós alcançarmos isso, devemos ter muito cuidado. Porque muitas vezes este é um terreno adequado para surgir em nossos corações sentimentos como a soberba, como o orgulho, como a arrogância, como a vaidade, achando que nós somos melhores do que os outros, achando que nós somos, entre aspas, escolhidos, achando que temos carta branca para fazer tudo quanto for errado e que Deus vai passar a mão sobre a nossa cabeça. A punição do orgulho é a queda. Foi exatamente isso que aconteceu com Satanás. Quando o orgulho tomou conta do seu coração, quando ele intentou subir acima do trono de Deus e ali fazer a sua morada. É por isso que se fala de queda, quando ele caiu. A arrogância de coração é abominável ao Senhor, e ela receberá a sua devida punição. E é interessante que às vezes nós nos orgulhamos de coisas que não têm nada a ver. É por isso que Jesus Cristo diz que bem-aventurados são os humildes de coração. Bem-aventurados são os humildes. Está no Sermão do Monte, um dos artigos da contracultura cristã. Há muito crente orgulhoso, vaidoso, porque Deus o tem abençoado, acha que é melhor do que o outro. Ah, Deus me abençoou porque eu mereço. Deus não abençoa aquele outro porque ele não merece. Irmãos, temos que nos lembrar de que graça é favor imerecido. Se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, glória a Deus, graças a Deus por isso. Dê glória a Deus. Agradeça a Deus, porque Ele lhe tem favorecido. Uzias se orgulhou, se envaideceu, achou que podia tudo, que podia todas as coisas. Ele era rei. Será que ele tinha um poder absoluto? Não. Ninguém tem poder absoluto.
Deus define os papéis, e nós não podemos inverter esses papéis. Foi exatamente isso que aconteceu com Uzias. Diz a Bíblia Sagrada que ele pecou contra Deus. Nós devemos tomar muito cuidado, porque o orgulho transforma anjos em demônios. Devemos tomar muito cuidado, exatamente quando lidamos com a fama, quando lidamos com a bênção, quando lidamos com a prosperidade. Uma vez eu preguei sobre o perigo da prosperidade. Nós todos buscamos a prosperidade, é justo, é bíblico isso. Não estou falando de teologia da prosperidade. Mas todos nós buscamos crescer em todas as áreas. No conhecimento secular, no conhecimento bíblico, das coisas de Deus. Isso é justo. Mas devemos tomar muito cuidado quando, à medida que nós vamos crescendo, nós não permitamos que nosso coração se envaideça, porque Deus nos usa. Deus usou Ciro. Chama Ciro, rei da Pérsia, de seu servo, porque serviu aquele propósito. Deus usou Nabucodonosor. Usou. Assim como nós, por exemplo, muitas vezes pegamos um cipó, usamos e depois jogamos fora. É por isso que eu disse que não basta ser usado por Deus, é necessário ser aprovado por Deus, porque Deus usa. Deus usou uma jumenta para falar a Balaão. Usou. Depois de usar, não usou mais. Então, não há nenhum motivo de orgulho em nós nos envaidecermos por sermos usados por Deus. Quando formos usados por Deus, devemos dar toda a glória e toda a honra a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que ele pecou contra o Senhor e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Deus deu a ele várias atribuições, e até então ele se desincumbiu de todas essas atribuições. Fez bem feito, como rei, administrou, agiu politicamente, construiu, reconstruiu, fortaleceu, investiu. Tudo isso dizia respeito ao rei, e ele se desincumbe de forma elogiável de todas essas atribuições. Mas aí a palavra de Deus nos fala que ele pecou contra o Senhor, porque intentou entrar no templo do Senhor para queimar incenso. Aquele não era o ministério de Uzias. Aquela não era a atribuição de Uzias. Deus havia estabelecido alguém para aquela atribuição. Era o sacerdote quem devia fazê-lo. Quem podia entrar no templo para queimar incenso. No Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu separação entre as funções de rei, sacerdote e profeta. Só o sacerdote podia fazer aquilo. O rei jamais poderia assumir a função de sacerdote. Nós vamos nos lembrar de um outro personagem, de um outro rei, que também intentou fazer isso e foi reprovado por Deus. Estou falando de Saul. Quando ele, antes de sair para a batalha, por conta da demora de Samuel, ele ofereceu sacrifício. Cada um no seu lugar. Cada um desincumbindo as suas funções, o seu trabalho. Uzias era rei, tinha suas atribuições, tinha o que fazer. Nunca, jamais, poderia queimar incenso, porque aquela
era uma atribuição do sacerdote. Ele quis entrar no templo para exercer funções sacerdotais, para queimar incenso. Ele transgredia a lei, querendo usurpar o sacerdócio que era exclusivo da família de Arão, e também profanou o templo. É interessante notar que só Jesus, ele reúne em uma só pessoa as funções de profeta, de sacerdote e de rei. Jesus, sim, tem os 3 ministérios completos na sua vida, no seu ser. Diz a Bíblia Sagrada que então o sumo sacerdote Azarias liderou uma resistência ao rei Uzias. Ele diz: a ti não compete queimar incenso no altar do Senhor. E ele se fez acompanhar de 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, que resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus, ou para o Senhor Deus. Ele foi resistido por Azarias, juntamente com 80 homens, diz a Bíblia Sagrada, homens de firmeza, que não se curvaram à autoridade do rei Uzias. O rei Uzias estava cometendo uma transgressão, estava fazendo algo errado. Esses homens tinham autoridade de Deus, autoridade moral, para resistir ao rei, para dizer não ao rei. É necessário que tenhamos essa liberdade e essa autoridade para dizer não ao rei. Ah, mas foi abençoado por Deus, é o homem de Deus. Sim, o homem de Deus fazendo a vontade de Deus. Mas quando incorre em erro, tem que ser confrontado. Tem que existir homens de firmeza que façam esta confrontação, que digam que está errado, que tenham autoridade espiritual e moral para dizer: está errado, isso não pode acontecer. Uzias colheu os resultados da sua arrogância e do seu pecado. Ele foi ferido com a doença da lepra. Nós já falamos aqui algumas vezes a respeito do que significava ser leproso naquela época. E, sobretudo, ser leproso ou se tornar leproso, todos sabendo que fora pelo fato de um pecado pessoal. Aquela lepra que apareceu em Uzias, ela foi fruto da sua própria escolha, resultado do seu próprio pecado. E todas as pessoas sabiam disso. Todas as pessoas falavam: o rei Uzias se tornou leproso por conta do seu pecado. As consequências do pecado de Uzias perduraram até o final da sua vida. A Bíblia Sagrada nos fala que ele, então, sendo leproso, ou se tornando leproso, morou como leproso em uma casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo de Israel. Eu imagino a dor, a consequência, como consequência do pecado.
A dor que Uzias sofreu depois de ter sido excluído da sua casa, depois de ter sido obrigado a viver isolado, separado, marcado até o último dia da sua vida. A dor de ter que ver e assistir o seu filho reinando no seu lugar, praticamente reinando no seu lugar, porque o seu filho tomou a responsabilidade de toda a administração da sua casa, diz a Bíblia. Seu filho julgava Israel, era a função do rei julgar. Vamos nos lembrar daquelas mulheres que foram até Salomão para que Salomão julgasse a sua causa. E agora quem fazia isso era Jotão, o filho de Uzias. Tudo isso em decorrência do orgulho. Tudo isso em decorrência dele propor no seu coração usurpar uma função que não era dele, de fazer aquilo que Deus não mandara que ele fizesse. Tudo isso em decorrência da vaidade, do orgulho, de não obedecer à palavra de Deus e de resistir o homem de Deus que naquele momento foi colocado diante dele, no caso, o sacerdote Azarias, para lhe resistir. E jamais, e nunca mais, ele pôde entrar no templo, nunca mais ele pôde entrar na sua casa, e ele viveu os últimos dias da sua vida em isolamento. A história do rei Uzias nos ensina lições preciosas que jamais devem ser esquecidas. Em primeiro lugar, o segredo de uma vida bem-sucedida é buscar ao Senhor. O maior sucesso que existe é andar com Deus em obediência e submissão à sua vontade. Esse é o maior sucesso. Se você quer ter uma vida de sucesso, busque a Deus e intente viver diante do Senhor, fazendo a sua vontade. Em segundo lugar, um bom começo de vida abençoada pelo Senhor não é garantia alguma de um final feliz. Na Bíblia, existem muitos exemplos de pessoas que começaram até bem, mas que terminaram mal. Um dos clássicos exemplos é exatamente Judas. Começou bem, seguindo a Jesus, aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus, vendo os milagres de Jesus. Terminou mal, porque ao final da sua vida, ele traiu Jesus. Muitos servos de Deus que começam bem, terminaram mal. E Uzias teve que enfrentar exatamente essa situação de punição da parte de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, a bênção da fartura pode levar o crente ao pecado da soberba e do esquecimento de Deus. E, finalmente, em quarto lugar, Deus abomina o coração orgulhoso e resiste a todos os soberbos. A soberba receberá o castigo divino. Um homem usado por Deus, que poderia ter um final de vida completamente diferente daquele que ele viveu, mas que por conta da soberba e do orgulho foi marcado por Deus como uma maldição, foi marcado por Deus com uma lepra que o levou ao isolamento e a morrer de maneira solitária. Que Deus nos ajude, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele tire dos nossos corações todo o orgulho e toda a soberba, para que comecemos bem e terminemos melhor ainda, de acordo com a vontade de Deus. Senhor nosso Deus,
queremos neste momento te pedir que, através do teu Espírito Santo, ministrada que foi a tua palavra, ela venha ao nosso coração, que tire de nós qualquer atitude de soberba, de orgulho, de vaidade, Senhor Deus, e dá-nos um coração ensinável, um coração que sabe que nós temos as nossas limitações e que sabe que se nós fazemos alguma coisa, isso vem de acordo com a tua vontade e serve para a tua glória. Somos instrumentos, apenas isso, instrumentos de Deus, instrumentos nas mãos de Deus, vasos que são usados por Deus. O mais importante é Deus. Ajuda-nos neste propósito. Assim oramos já em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém.